Oi pessoal, vamos falar sobre fotografia? Hoje eu vou dar 5 dicas sobre o uso do diafragma, então uma aula mais voltada para iniciantes, mas que pode acrescentar para todos alguns insights, algumas coisas que você pode usar na sua fotografia do dia a dia. Então dica 1, vamos falar sobre distância hiperfocal. Então qual que é a distância ideal para você focar, para você ter foco até o infinito? E obviamente um pouco antes do que você focar também, então você tendo uma profundidade maior de campo e um foco aceitável até o infinito. No mínimo a partir desse ponto, mas obviamente um pouquinho antes da onde você determinar esse ponto. Então uma forma de você ter mais elementos focados na sua imagem. Obviamente essa distância hiperfocal vai variar dependendo da abertura do seu diafragma. Lembrando que quanto mais aberto o diafragma, os números menores, né? Você vai ter mais luz entrando na sua câmera, mas você vai ter uma profundidade de campo menor. Então menos coisas focadas, né? Vai estar um foco mais determinado num certo ponto, ou então quanto menos luz entrar no diafragma, um diafragma mais fechado, né, na sua lente, os números maiores, por exemplo, f16, você vai ter mais profundidade de campo, então essa distância hiperfocal vai ser mais próxima a você, né? Lembrando também que uma grande angular e uma tele também vai mudar também essa distância hiperfocal. As teles, né, em geral, elas têm uma profundidade de campo mais reduzida, né? O foco acaba sendo mais pontual e por isso também é usado para você ter um bokeh melhor, né? Um desfoque mais bonito, né? Em retrato, por exemplo. Então, existem aplicativos que fazem isso, então busquem, é muito usado para fotografia de paisagem, então aplicativos de fotografia de paisagem sempre tem essa função, porque muitas vezes em fotografia de paisagem você quer ter tudo focado, né, para ter essa imagem bela, onde você faz aquela ampliação grande, onde você tem uma qualidade técnica bacana e um foco legal em toda a imagem. Dica 2, dê preferência para usar aberturas medianas de sua lente. Então, uma lente que vai de f1.4 até f16, você vai evitar usar esses extremos, 1.4, f16, você tem mais chance de ter ruídos, distorções na sua imagem. Então, você usar mais próximo do f8, mais chance de você ter imagens nítidas. Claro que dependendo do que você quer e às vezes para compensar a velocidade, dependendo da luz que você tem, por exemplo, você vai ter que fazer concessões nisso, mas é uma forma de você pensar nas aberturas medianas ali perto de f8, é uma forma legal de você pensar para ter mais qualidade de imagem. Não exagere o desfoque, aqui dica 3, não exagere o desfoque do fundo em retrato e sempre pense na composição. Então aqui a dica 3 seria não exagerar sempre no desfoque do fundo. Então às vezes você vai querer colocar num retrato a abertura de diafragma maior, sei lá, 1.4, né, numa lente bem clara, 2.8. É uma forma bacana de resolver retrato, assim, ainda mais quando você tem pouco tempo, é uma forma de resolver retrato. Você foca no olho e o fundo vai estar desfocado, tem uma boa chance de você ter uma imagem bonita. Mas é legal tomar um pouco de cuidado, porque primeiro você vai ficar muito limitado nesse resultado. Eu acho que vale a pena você pensar o fundo, ainda mais quando você tem um fundo interessante, se você usa muito intensamente esse bokeh assim, muito forte, às vezes você perde completamente a informação, por exemplo, de uma linha de prédios, árvores no fundo, vai ficar tudo tão borrado que você quase não vai ver qual é o assunto, então vale a pena você dar às vezes, você fechar um pouquinho o diafragma, ter um pouquinho mais de informação de fundo, ainda ter o desfoque, mas também ter um pouco dessa informação. Vale a pena você experimentar isso, até para você pensar a partir da sua lente qual que é o melhor, o ponto que você mais gosta e alterando para você ter resultados diferentes. Lembrando que sempre é bom você pensar na composição do fundo.
Acho que isso é uma parte importante da fotografia. Não importa que o seu objeto principal seja o retrato, a pessoa que está na sua frente, ou o prato que está na sua frente, ou na paisagem algum objeto na frente. Você sempre tem que pensar na fotografia como um todo, a composição como um todo. O olho humano ele vai percorrer, obviamente ele vai buscar focos na foto, mas ele vai percorrer a imagem. Então pense sempre no fundo, independente se está desfocado ou em foco fundo. Dica 4. Desfoque do fundo versus certeza de foco do personagem. Então, é aí algo que tem a ver com o que a gente já estava falando, mas tem a ver com, às vezes, a certeza que você quer ter de ter uma imagem bem acabada. Você pode querer, por exemplo, ter esse desfoque bonito, mas a partir disso, você pode ter muito mais chance de errar o foco, né? De você ter uma imagem que não esteja bem acabada. Então, mesmo num retrato, por exemplo, onde você tem que ter um foco preciso, ou numa fotografia de publicidade, às vezes você vai ter um computador do seu lado conectado, onde você vai poder estar vendo realmente se você acertou esse foco, ter certeza disso na hora. Mas algumas vezes você não tem, provavelmente, por exemplo, numa fotografia de esporte ou no street photography, onde você tem que ser rápido. Então, às vezes você quer aquele desfoque bonito, mas a partir daí você vai ter mais chance de errar o seu foco. Então, às vezes vale a pena você negociar um pouco isso, fechar também um pouquinho de diafragma, você ter mais chance, um pouquinho mais de profundidade de campo, para você ter menos chance também de errar esse foco. Isso vale para paisagem, vale principalmente para fotografia mais de ação, street photography, e também vale quando você tem que entregar um trabalho para um cliente e você não quer ter chance de ter essa foto errada, por exemplo, num casamento. Então, às vezes, vale a pena você pensar melhor no seu fundo, em vez de que ele tenha um desfoque muito grande e ter mais chance de errar essa fotografia e às vezes perder um momento importante, como a troca, né, a hora de colocar os anéis, a hora do beijo ou a hora de um choro importante. Nem sempre a fotografia precisa, perfeita, é essencial, né? Às vezes o momento é mais importante do que a precisão técnica, mas vale a pena buscar também essa precisão técnica quando ela vai ser valorizada, né? Por exemplo, por um cliente. Agora, a dica 5, nossa última dica. Use o módulo de preferência do f-stop, do diafragma. Então, na câmera, todas as câmeras modernas têm reflex, ou até as mirrorless, as câmeras profissionais, elas têm e semi-profissionais, esse módulo de você determinar, dar preferência para o diafragma. Então, quando você mudar a fotometragem, ele vai sempre manter no meio a fotometragem certa da câmera, e vai dar preferência para a mudança do diafragma, e a velocidade do obturador ela vai sendo compensada, e você pode deixar um ISO automático para ele compensar o ISO para a velocidade estar numa velocidade que é aceitável para não tremer a câmera. Hoje em dia é uma forma muito bacana, já que as câmeras aguentam ISOs altos sem ter muita granulação, né, na foto. Então é uma solução. Eu uso muito o módulo manual, para mim funciona bem, mas eu acho que esse, para principalmente trabalhos mais de ação, é muito útil para você ser mais rápido, para você não perder uma foto enquanto você está escolhendo a sua fotometragem, ainda mais quando a luz muda muito. Então é uma forma de você pensar e você pode ir compensando a fotometragem, né? Existe uma forma de você compensar a fotometragem para cima e para baixo, mesmo quando ela está sempre buscando o meio, você compensa e você assim ter a claridade, um pouco mais claridade, um pouco menos claridade, depende da sua foto. São essas as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.